irmãos, boa noite aos nossos amigos, aos nossos amados irmãos em Cristo, da Igreja Batista de Goiás. Nós estamos aqui nessa noite em mais uma live, nosso culto, e estaremos aqui para honrar e glorificar a Deus. E é com muita alegria, né, irmãos, mesmo nesses dias difíceis, nesse período complicado, mas estamos aqui para glorificar o nome de Deus, agradecer a Deus por mais uma semana, e que Deus, né, se nos permitirmos, nos capacite para mais uma semana. Então, todo o tempo aqui será dedicado e toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Ok, irmãos? Irmãos, antes de iniciar esse culto, né, eu queria deixar uma mensagem com muito carinho e amor aos nossos pastores, né? Hoje é o dia do pastor. E aos nossos amados pastores, eu queria deixar uma mensagem. Um homem que às vezes tem que agir como super-homem, um líder que às vezes tem que agir como servo, um servo que às vezes tem que agir como líder, um filho que tem que agir como pai, um pai que tem que agir como filho, um amigo que tem que agir como crítico, um homem crítico que tem que agir como companheiro, um dono que tem que cuidar do que não é seu. Tudo isso na forma de um único ser, de um único homem, o pastor de ovelhas, das ovelhas do Senhor. Mas para ser um bom pastor das ovelhas do Senhor, é preciso muito mais. É preciso ter ainda as virtudes sociais, virtudes manifestadas pela longanimidade que, assim como para se apreciar o sabor do abacaxi, é preciso ter paciência para descascá-lo até chegar ao néctar. O pastor cheio do Espírito deve ter longo ânimo para guardar a noiva de Cristo, longo ânimo para guerrear contra a hostilidade do mundo e protegê-la, para pagar as afrontas sofridas, para não dar lugar às feridas. E ser como uma pera, esta é a suave e terna. Assim como a benignidade, um pálido reflexo da benignidade primordial manifestada por Deus, demonstrado em si mesmo o bem-querer que Deus tem para os seus. E isso, amados pastores, vemos em vocês, homens comuns, feitos à imagem do Altíssimo, e incumbidos de serem guardiões do rebanho eterno. Amém? Essa é uma pequena homenagem aos nossos pastores, pastor Manuel Fernandes, pastor Manuel Júnior, pastor Enio e suas esposas. Os nossos parabéns à nossa igreja por esse dia, e que os irmãos continuem sendo bênçãos dos nossos lares. Queria fazer uma oração para estar iniciando esse culto e logo mais iniciar os nossos louvores dessa noite. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Obrigado pelos irmãos que estão em casa, pelos irmãos que aqui estão, Senhor, no apoio, Pai, dos louvores, pelos pastores. Obrigado, Senhor, nos dê um bom culto, que a Tua palavra, Senhor, venha tocar nossos corações. Pai amado, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Te louvamos e te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar os irmãos para nos ajudar aqui nos louvores, e nós iremos iniciar os louvores. Castelo Forte. Oh
Amém. A tua graça, irmãos. Os irmãos conhecem, né? A tua graça me satisfaz. sentindo a presença dos irmãos. Então é que os irmãos levem isso em consideração. Estou sentindo os irmãos aqui, por isso que eu estou mantendo, né, a regência aqui, porque eu estou, além de sentir a presença do Senhor, estou sentindo aqui os irmãos aqui. Então, que em breve estejamos juntos aqui, tá bem, irmãos? Iremos para o próximo louvor, Firme na Rocha. Nossa
Cuidando, Senhor, dos irmãos que estão à linha de frente, Senhor, de seus trabalhos. Pai amado, obrigado, Senhor, por termos a sua salvação. Obrigado, Senhor, por termos a vida eterna. E agradecemos, Senhor, por esse templo, por essa igreja, pelos irmãos, Senhor, que estão em casa, pelos irmãos que estão com alguma doença, Senhor. Pai amado, vem com a tua cura, Senhor, sobre esses irmãos. Restabeleça, Senhor, a saúde dos irmãos. Cuide dos nossos irmãos idosos, Senhor. Cuide das nossas crianças. E mais uma vez agradecemos, Senhor, por estarmos à tua presença, meu Deus. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, ainda temos um louvor. Está encerrando. E em seguida, dois louvores. E em seguida, o pastor Enio estará com a palavra. Convém diminuir. Meu coração de ti, pois sem ti não sou nada. Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. A beleza quero refletir.
beleza quero refletir, exalar meu perfume, Jesus, ser santo como és, puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou. Por mim, me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, pegar tudo que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Amém. Próximo louvor, eu queria convidar o irmão Neemias a estar aqui na frente, irmão, me ajudando, por favor. Bem-aventurado, irmãos. Boa noite, irmãos. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está em nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus.
Boa noite a todos, boa noite, irmãos. Estamos aqui em mais uma live aqui da nossa igreja. Espero que os senhores estejam bem, estejam aproveitando, podendo matar um pouquinho da saudade que nós temos. Estamos aqui no nosso templo, louvando e adorando o nosso Deus. Irmãos, como é de costume, vamos estar pedindo para os irmãos estarem escrevendo aí nos comentários seus pedidos de oração, que logo após os irmãos vão me passar aqui para a gente estar orando no final do devocional. Então, por favor, envie os seus comentários aí, seus pedidos de oração, que estaremos fazendo menção logo após o nosso devocional. Vamos então, irmãos, estar abrindo as nossas Bíblias para o livro de Daniel. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Estaremos iniciando a leitura nos primeiros 9 versículos. Daniel capítulo 6, dos versículos 1 a 9. Daniel capítulo 6, dos versículos de 1 a 9. Espero que todos tenham encontrado. Assim diz a palavra do nosso Deus. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais esses sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, este homem nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram, ó rei Dário, vive eternamente. E todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito de que todos os homens que, no espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito, e assim a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não puder revogar, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento, pela Tua palavra. Que o Senhor possa estar nos ajudando, que nós possamos aproveitar esse momento que temos aqui para ouvir a Tua palavra. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como os irmãos já viram aí na chamada, o tema desse devocional é: o que precisamos fazer para sairmos vencedores das provações? O que precisamos fazer para sairmos vencedores das provações? Normalmente, quando nós pensamos nessas dificuldades, como estamos hoje vivendo, muitas pessoas devem estar esperando uma coisa: que alguém tenha uma ideia brilhante, que alguém tenha alguma atitude excepcional para resolver os problemas. Mas eu quero mostrar para os irmãos que, na verdade, não é assim. Não é necessário um grande feito
para sair vencedores das dificuldades. Tudo que nós precisamos, a Bíblia já está escrito. Tudo que nós precisamos se encontra na palavra de Deus. E o que nós precisamos, irmãos, para sairmos vencedores das provações, em primeiro lugar, é não ter vergonha ou medo da nossa fé. Nós não podemos ter medo ou vergonha da nossa fé. Observe a situação que está acontecendo. Daniel, ele era um dos líderes daquele reino, só que ele era um homem bom. Diferentemente daqueles outros que estavam ao seu redor. E eles estavam caçando motivos para tirar a Daniel de seu posto. Mas eles nunca encontraram. Eles não encontraram porque Daniel, ele mostrava a sua fé para todos. Irmãos, da mesma forma, precisamos demonstrar a nossa fé ao mundo. Daniel era conhecido por sua fé. A maneira que Daniel vivia era orientada por sua fé. Ele não tinha vergonha da sua fé, do seu povo. Pelo contrário, ele tinha muito orgulho, pois a sua fé era aquilo que o tornava quem ele era. Daniel não era especial pelas suas capacidades intelectuais. Daniel era especial porque ele depositava toda a sua fé em Deus. Daniel era um homem temente a Deus. Daniel era firme em suas convicções. Daniel, ele buscava sempre demonstrar a sua fé para os outros. E aqueles sátrapas, aqueles presidentes sabiam disso. Tanto que aqueles homens confiavam na fé que Daniel tinha para com Deus. Pois todo o plano que eles arquitetaram era feito baseado na fé de Daniel. Aqueles homens, eles buscaram, irmãos, falhas no caráter de Daniel. Eles lutaram para procurar algo, encontrar algo, e nada foi encontrado. Então eles viram, como o texto diz, a gente só vai encontrar alguma coisa na lei do Deus dele. Esse homem, ele é tão fiel ao seu Deus, que eu tenho certeza, se eu inventar uma lei que vai de contra o seu Deus, ele ainda permanecerá firme a ele. Então essa é a chave. Vamos criar uma lei que o obrigue a continuar sendo quem ele é. Daniel não mudou nada. Daniel continuou a ser quem ele era. Um crente fiel a Deus. Aqueles homens sabiam exatamente o que Daniel faria por causa do seu testemunho. Daniel vivia para demonstrar a sua fé. Aqueles homens tinham confiança, eles tinham fé na fé de Daniel. Será que nós podemos dar esse exemplo? Será que as pessoas que estão ao nosso redor sabem exatamente o que vamos fazer? Ou ao contrário, eles sabem o que nós não vamos fazer? Eles podem nos ver no bairro e falar, olha, aquele homem ali, aquela mulher, ele nunca irá fazer isso, porque é errado. E ele é salvo, ele é crente. Ele fará aquilo, pode confiar. Por quê? Porque ele é salvo. Daniel tinha essa integridade. Até mesmo os seus adversários confiavam nele. Confiavam na sua integridade. Confiavam na sua fé. Irmãos, nós precisamos nos orgulhar da fé. Da fé que não é nossa. Por isso é um orgulho bom. Porque a fé que nós temos não vem de nós. Vem de Deus. A fé que Deus nos dá porque acreditamos que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Irmãos, é tão maravilhoso podemos nos alegrar pela fé que nós temos. Uma fé salvadora. Uma fé que nos dá esperança. Daniel tinha orgulho da sua fé. Daniel tinha orgulho de ser do povo de Deus. Ser do povo que tinha inúmeras promessas de Deus. E Daniel nunca iria abrir mão dessas promessas para
satisfazer, para criar amizades com aqueles homens. Irmãos, Daniel era uma pessoa de caráter, um crente que não abria mão da sua fé, não tinha medo de mostrá-la. E um dos motivos que Daniel não era muito benquisto entre aqueles homens, porque era muito comum, e ainda é, os governantes aproveitarem do seu cargo para benefício próprio. Imagine no tamanho do Império Persa. O rei nunca ia conseguir ter o controle absoluto, saber de todas as coisas que estavam acontecendo. Então os homens que estavam em cargos altos aproveitavam disso para se enriquecer. Mas aí que está o problema. Como eles iriam fazer isso com Daniel do lado? Alguém que iria ser correto e que, se visse algo de errado, não ia tentar chantagear, ganhar uma parte. Ele iria fazer o que era certo. E aqueles homens sabiam disso. Por isso precisavam eliminar a Daniel. Daniel era odiado por causa da sua fé, da sua maneira de viver. Nós, irmãos, podemos ser odiados pelo mundo por causa da nossa fé. Podemos passar provações por aquilo que nós acreditamos. Mas isso não deve ser motivo de medo. Ao contrário, deve ser motivo de alegria e de orgulho. Porque você está sendo reconhecido como um filho de Deus. Como alguém que está determinado a seguir o que Deus lhe pediu. Então não tenha vergonha da sua fé. Não tenha medo das consequências. Pois se o mundo pode tentar lhe tirar algo, saiba que tudo que o mundo pode lhe tirar não irá se comparar com aquilo que Deus pode te dar. Deus, Ele te deu a salvação. Ele entregou para você, para mim, para todos nós, a vida do seu próprio Filho, para que nós um dia possamos entrar no céu. Irmãos, isso é maravilhoso. Então não tenha medo. Não tenha medo de ter que enfrentar dificuldades, pois elas virão. Nós podemos confiar em nosso Deus. Não tenha vergonha da sua fé. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer para sair vencedores das provações. A segunda coisa que nós devemos fazer, precisamos ter para sair vencedores das provações, é ter uma constância com Deus. A segunda coisa que nós precisamos para vencer as provações é ter uma constância com Deus. Vamos estar lendo os versículos 11 até o versículo 22. Versículo 11 a 22, que diz assim a palavra do nosso Deus. Esqueci de ler o versículo 10. Versículo 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima de seu quarto, onde havia a janela aberta do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e se dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Versículo agora sim, do versículo 11 adiante, que diz: Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante de seu Deus, se apresentaram ao rei e a seu respeito do interdito real que lhe disseram: Não assinastes um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: Esta palavra é certa.
segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: Daniel, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. E até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu o sono dele. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se a ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, venha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Então, diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Irmãos, é uma passagem grande, mas se nós observarmos, existe uma frase que foi repetida pelo próprio rei. E essa frase é que Daniel servia a Deus continuamente. Daniel, além de ser um homem que demonstrava a sua fé, Daniel também era conhecido como um homem que tinha um relacionamento constante com Deus. Irmãos, essa atitude, essa característica de Daniel foi observada por os outros. Não é Daniel que está dizendo que deveria fazer. Daniel estava fazendo isso continuamente. Ele demonstrava sua fé. E as pessoas observavam e viam. Daniel servia a Deus, buscava a Deus constantemente. E as pessoas observavam. O rei percebeu. Por isso, o rei da área falou que o seu Deus, que você serve tanto, continuamente, que ele te proteja. Daniel, ele buscava a Deus todos os dias. Daniel não buscou a Deus, como diz o versículo, que depois que ele leu aquele decreto, ele foi orar. Daniel não foi orar por causa da dificuldade. Ele foi orar porque isso já fazia parte da sua vida. Ele já tinha o hábito de buscar a Deus. Aquela situação era só mais uma para ele orar. Mas não foi o motivo que o levou a buscar a Deus. Daniel vivia buscando a Deus, tendo um relacionamento com Deus. E mais uma vez, no mesmo instante que Daniel orou, os seus inimigos já estavam lá, esperando a atitude de Daniel. Por quê? Eles confiavam na fé de Daniel. Eles sabiam que Daniel era constante com seu Deus. Daniel era um homem de dar exemplos. Daniel sabia que valia muito a pena ter um relacionamento
firme, constante com Deus. Daniel aqui nesse texto já tinha os seus 80 anos. E por muitas vezes em sua vida, Deus já tinha demonstrado que valia a pena estar ao seu lado. Desde quando ele foi levado jovem para a Babilônia, e ele teve graça diante dos chefes da casa real. Depois, quando Deus o abençoou com sabedoria, assim ele pôde interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Daniel ouviu falar da experiência incrível de seus amigos que sobreviveram à fornalha de fogo. Irmãos, Daniel tinha uma vida constante com Deus. E não era agora que ele iria abandoná-lo. Os irmãos podem perceber que quando o rei mandou chamar, lembre, Daniel era um dos 3 homens mais poderosos do reino abaixo do rei. E quando ele foi preso, ele não questionou. Ele não tentou argumentar. Ele não tentou se explicar ao rei. O que ele fez, ele sabia que era o certo. E não iria se defender. Ele não ia tentar barganhar a sua salvação. Pois ele confiava plenamente em Deus. Irmãos, a nossa afinidade com Deus irá determinar como vamos encarar as dificuldades. Precisamos ter uma constância com Deus. Buscar a Ele continuamente para saber exatamente como agir. Exatamente como Deus irá agir. Daniel conhecia Deus e estava preparado para enfrentar aquela dificuldade. Daniel estava preparado muito antes daquela provação começar. Irmãos, um exército só é considerado um exército de elite quando ele possui os melhores equipamentos e o melhor treinamento e conhecimento sobre uma batalha e sobre o seu equipamento. Nós, como salvos, vivemos uma batalha e precisamos estar preparados. Precisamos estar sempre buscando a orientação do nosso Deus para estarmos preparados. Nós temos o melhor equipamento para vencer as dificuldades, que é a palavra de Deus. O que nos basta, o que nós precisamos agora, o que nos resta, é conhecê-lo. É nos preparar, buscar a orientação do nosso comandante para vencermos as dificuldades. Mas quando nós não investimos tempo com Deus, só podemos contar com as suas misericórdias. Quando nós não investimos tempo com Deus, o que nos resta, o que nós podemos contar são com as misericórdias de Deus. O rei Dário, quando mostra o texto, o rei Dário, ele ficou completamente desesperado. Ele conhecia o poder de uma comunhão com Deus pela vida de Daniel. Mas ele mesmo não tinha. E por isso, quando ele viu o seu amigo, alguém que ele estimava, indo para a morte por causa dele, do seu decreto que ele assinou, a Bíblia mostra que ele tentou de várias formas, de a todo custo, reverter essa situação. Mas como a Bíblia nos mostra, ele era incapaz. Ele era completamente impotente para fazer alguma coisa. E isso lhe trouxe angústia e tristeza. Pois ele estava vendo, por causa de uma atitude sua, um homem justo ir à morte. Irmãos, da mesma forma, quando nós não buscamos a Deus, acreditamos que vamos vencer as dificuldades pelas nossas forças, vamos fracassar. E o que irá acontecer depois do fracasso, além dele, ficaremos tristes, ficaremos completamente desolados, ficaremos perdidos. Nós precisamos estar próximos do nosso Deus. Precisamos estar buscando o seu amparo e o seu socorro. Precisamos de sua ajuda. E no maior
desse cenário, nesse desespero, o rei Dário mencionou, falando: olha, eu tentei, mas eu não consegui. Agora é com seu Deus. Essas foram as palavras mais sábias que o rei proferiu até agora. E é que nós também devemos fazer. Mesmo sendo falhos, mesmo muitas vezes não nos dedicando o quanto deveríamos à palavra de Deus, à oração, à obra de Deus, quando nós clamamos ao nosso Pai, Ele ouve. Ele atende o nosso clamor, porque Ele nos ama, porque as suas misericórdias são sem fim. Deus, Ele se preocupa com seus filhos e irá ajudar. Deus aqui não estava agindo pelas palavras do rei Dário, mas Ele estava agindo por amor ao seu servo Daniel, que era constante com ele. Então, irmãos, eu quero lhe dizer que vale muito a pena ser constante com Deus, pois assim venceremos as provações. E não venceremos com um preço, sendo quando uma pessoa vence, mas o preço foi alto. Venceremos. E venceremos sem sofrimento, sem entrarmos em desespero. Quando um cristão, quando um salvo não está perto de Deus, ele vence as batalhas. Se confiar em Deus, se arrepender e buscar a Deus durante as pelejas. Mas assim fica muito mais difícil. Pois é muito mais fácil vencermos uma batalha que nós estamos preparados para ela. Mas se nós não nos prepararmos e clamarmos a Deus sinceramente, Ele irá nos socorrer. Mas já teremos sofrido muito. Então não perca tempo. Invista tempo com Deus. Seja constante. Tenha um relacionamento fiel e duradouro com Deus. Pois vale a pena. Pois sendo constante com Deus, venceremos as provações. E a terceira lição que nós podemos tirar desse texto estão no versículos 23 a 28. Vamos ler primeiramente versículos 23 a 28. Que diz: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Bom, a terceira lição que nós podemos tirar desse texto, para vencermos, sairmos vencedores das provações, é crer totalmente em Deus. Crer totalmente em Deus. Mas isso é algo tão simples, tão óbvio. Realmente, isso é algo que parece simples, óbvio para a vida de um cristão, de um salvo, mas que muitas vezes não é uma tarefa fácil. Mas, ainda assim,
é fundamental para as nossas vidas. Crer em Deus. O versículo mostra que o rei reconheceu isso, ele entendeu que Daniel foi salvo porque ele confiava, ele cria em Deus. Está aqui no final do versículo 23. Daniel, ele não foi nem tocado pelos anjos porque ele cria em Deus. Temos que confiar, irmãos, temos que ter fé. Uma fé totalmente confiante em Deus. Sabendo que Ele tem poder. Que Ele pode vencer. Ele pode superar todas as dificuldades. Como nós dissemos, ter fé em Deus, parece algo tão simples, tão óbvio. Mas nós falhamos. Mas por que nós falhamos? Por que nós falhamos em ter fé em Deus? Uma pergunta que talvez você deve fazer é: que tipo de fé você tem em Deus? Existem muitos tipos de fé. Você pode ter fé que Deus existe. Você pode ter fé que Deus criou o mundo. Você pode ter fé que Deus ele é todo poderoso. Mas não é essa fé. A fé que nos ajuda a vencer, a fé que nos traz esperança, é acreditar sim em Deus. Acreditar sim, ter fé sim, que Ele é todo poderoso. Mas também que Ele nos salvou. Que Deus enviou o seu Filho para morrer por meus pecados. É essa fé que nós devemos ter em Deus. Depositar a fé que Deus, no seu imenso amor, em seu imenso poder, escolheu entregar o seu Filho para morrer em meu lugar e em seu lugar. Essa é a fé que você precisa ter para vencer as provações. Deposite toda a sua fé, sua confiança em Deus. É a única solução. Você precisa ter fé em Deus. Mas infelizmente, mesmo tendo esse conhecimento, muitas vezes nós sabemos disso. Temos fé em Deus, acreditamos que Ele nos salvou. Até falamos para outras pessoas. Ensinamos como outras pessoas devem agir. Mas quando chega na nossa vez, quando chegamos nas provações, falhamos. Não conseguimos colocar em prática a fé que falamos. Por que isso? Por que será que isso acontece? Nós permitimos que os nossos sentimentos e inseguranças nos dominem. Eles assumem o controle total das nossas vidas. E aquilo que nós acreditamos, sabemos que é certo, o poder de Deus e tudo que Ele pode fazer, em nossas mentes e corações se tornam incertezas. E assim começamos a duvidar. Deus ele pode agir. Eu vi Deus agindo na vida de outra pessoa, mas na minha eu não sei. Na minha eu tenho minhas dúvidas por causa dos meus problemas, das minhas limitações, do jeito que eu sou. Eu acho que nessa área da minha vida nem Deus. Esquecemos de quem é Deus. Colocamos Deus em xeque com os nossos sentimentos, mas isso é um absurdo. Deus é maior. Deus ele é grande. Então confie nele. Pegue os seus sentimentos, essas suas incertezas, e lance fora. Pergunte a Deus, se questione. Por que eu estou duvidando de Deus? Ele já falhou? Ele já descumpriu algumas das suas promessas? Deus ele nunca falhou. Deus nunca mentiu. Deus nunca desamparou um dos seus filhos. Então por que nós duvidamos? Por que não confiamos? Por que nós não nos entregamos totalmente a Deus? Confie.
Assuma o controle. Deixe que Deus controle sua vida, não seus sentimentos, não suas dúvidas, suas fraquezas. Confie no poder do nosso Deus, que Ele é soberano. Não podemos deixar que as nossas falhas e limitações controlem nossas vidas. A fé que nós depositamos em Deus trará resultados para toda a nossa vida e para além dela. A fé que nós depositamos em Deus trará resultados por toda a nossa vida e para além dela. Veja como aconteceu nos versículos. Quando Daniel foi liberto, o rei mandou que aqueles homens que tinham acusado Daniel fossem jogados nas covas dos leões. Quando nós confiamos em Deus, os nossos inimigos, nossas lutas, são vencidas. Não pelas nossas forças, mas por Deus. E agora Daniel poderia continuar a sua vida em paz. Daniel poderia continuar o seu trabalho, a sua vida tranquilamente. E como mencionado na Bíblia, no final desse capítulo, Daniel prosperou, não apenas no reinado de Ciro, de Dário, mas também no de Ciro, o próximo rei. Tudo por causa da sua fé. Tudo por causa que ele confiou em Deus. Tenha fé. Acredite que o seu Deus ele é poderoso. Por causa da fé de Daniel, toda a terra, todo o império persa e os que estavam próximos conheceram o poder de Deus. Conheceram a glória de Deus. Tudo isso por causa que Daniel teve fé. Confiou em Deus em cada momento de sua vida. Agora o nome de Deus estava sendo glorificado por todo o mundo naquela época. Naquela época, todos os reinos que tinham alguma aliança com a Pérsia tinham que dar honra a Deus. Tudo por causa que um homem teve fé e não duvidou do poder do seu Deus. Irmãos, uma história que começou com grande tristeza, pois o povo de Israel, o reino de Judá, tinha sido derrotado pela Babilônia. O seu povo tinha sido levado cativo para outra terra. Tudo estava caminhando para o fim da nação de Israel. Mas agora, com o poder de Deus, Deus transformou aquela história triste. E agora Daniel, sendo usado por Deus, trouxe paz a todo o seu povo. Daniel prosperou. Daniel, de cativo, virou um dos homens mais importantes do império. O inimigo pode até tentar destruir as nossas vidas, mas Deus irá transformar esses ataques, essas provações, em bênçãos, em proteção, em provisão para as nossas vidas. Mas precisamos confiar no nosso Deus. O poder que todo crente pode ter nas provações e nas lutas é a fé. É acreditar em seu Deus. Acreditar que Ele é todo poderoso. Nossos medos, preocupações, nesses tempos que estamos vivendo, incertezas, todos eles devemos lançar a Deus e acreditar, confiar que o nosso Deus é poderoso para cuidar de todos. Basta ter fé. É perfeitamente possível sairmos vencedores das provações. Amém? Vamos orar? Santo Eterno Deus, Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ouvir a Tua palavra, de lê-la. Obrigado porque o Senhor é tão grande. E o Senhor nos permite passar por provações, por dificuldades, para o nosso crescimento.
para que nós sejamos usados pelo Senhor na sua obra. E dessa forma sairemos vencedores das provações. Obrigado, Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso. Somente o Senhor tem poder para reverter essas situações. Por isso nós devemos ao Senhor toda a honra e toda a glória. E a nossa fé deve ser depositada totalmente em Ti. Que nós possamos ser fiéis em Ti, para que assim possamos sair vencedores das provações. É isso que eu te peço e lhe agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos estar lendo. Não sei se tem. Vou pedir para algum dos irmãos aqui ver se há algum pedido de oração foi feito nos comentários. Deixa eu ver. Que alguns irmãos podem estar ajudando aqui na equipe. Sobre os pedidos. Algum pedido que o irmão foi mencionado. Vou estar lendo aqui. Tem muitas irmãs aqui dando os parabéns aos pastores. Temos algumas pessoas participando aqui. Olha aqui, irmão Zusa está assistindo, Jonathan. Saudades, irmãos, aqui. Temos também Maria Conceição. Olha só. Muitos irmãos aqui assistindo. Mas não estão encontrando algum pedido, tem? Benedito pede oração pela mãe, Luzia Rodrigues. Benedito? Benedito. Elendi pede oração pela sua mãe, o nome? Luzia Rodrigues Ferreira. Luzia Ferreira. Aqui estaria orando a irmã Rosário. A irmã Rosário fez algum pedido, mas não achei. Vamos aqui. Pede oração por ela mesma. Ah, sim. O Alex? Primo nosso. Ah, sim. Está orando. O Alex, primo do irmão André Gonzaga, da irmã Valquíria, está no hospital. Que nós possamos estar orando e lembrando deles. Está bem aqui agora. Creio que sejam esses os pedidos que irmãos têm colocado aqui no comentário. Lembre também, irmãos, que amanhã teremos live. E quem será presente conosco é o nosso irmão e missionário Adriano, lá da Argentina. Vamos fazer uma live simultânea, que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos também, se os irmãos quiserem, já preparem perguntas, que queiram saber como ele está. Então já prepare, sabendo que amanhã às 20 horas teremos essa live. Tem mais um pedido. Fim? Luciano pede oração pela casa de repouso, em especial pela dona Clotilde, senhora Miguel. Luciano está pedindo aqui pela a sua casa de repouso, junto com a sua esposa, e pela vida de 2 idosos, Luciano, Clotildes e Miguel. Então vamos estar orando e também assim encerrando a nossa live. Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor ouve as nossas orações, o Senhor sempre atende, e nós podemos chegar ao seu trono, Pai, sabendo que o Senhor irá nos ouvir. Queremos entregar aqui ao Pai os pedidos que foram feitos, lembrando desse primo do André Gonzaga, do Valquíria, que está internado, que o Senhor possa estar protegendo. Também a irmã Lúcia Ferreira, que o Senhor possa estar dando os seus cuidados ao Pai. Também a irmã Rosário, que pede por sua vida. Que nós possamos estar orando uns pelos outros. Que nós possamos estar lembrando dos irmãos que há pouco tempo tiveram perdas. Estaremos lembrando, Pai, da vida dos irmãos da família do irmão André Gonzaga, irmã Valquíria, Deus, todos os seus filhos, sobrinhos. Que nós possamos estar orando também pela família do irmão Romualdo, da Luana. Que nós possamos
estar lembrando deles, ó Pai, possamos estar consolando suas vidas. Também lembramos, ó Pai, do Luciano que está pedindo pelo asilo, que eles possam, ó Pai, ter sabedoria para cuidar de seus idosos ali, ó Deus, que o Senhor tenha um cuidado, Pai, especial pelos idosos, Pai, também os idosos na nossa igreja, que nós possamos estar lembrando deles, cuidando deles no que for possível, lembrando também dos nossos missionários, que nós possamos, ó Pai, estar sempre cuidando deles em nossas orações e também no nosso sustento. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Espero que todos tenham uma boa noite e nos vemos amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, para a nossa próxima live. Que Deus nos abençoe.